Ribeirão vive uma epidemia de dengue e a situação pode ficar pior se a população não colaborar. Esse é o alerta da Vigilância em Saúde. A preocupação vale para todo o país. O número de casos de dengue no Brasil pode chegar a 5 milhões este ano, segundo a estimativa do Ministério da Saúde, por conta principalmente do calor e chuva intensos. Cenário que também preocupa Ribeirão, que já passou por epidemias que fizeram um grande número de vítimas fatais. E agora não está longe do pior acontecer. De janeiro do ano passado ao dia 4 deste mês, foram registrados 11.892 casos da doença e 8 mortes. A tendência é aumentar. Com o El Niño agora, então, chuva em abundância e calor muito mais, né? Nós já chegamos a 40 graus, 41 graus. É tudo que o mosquito gosta para se desenvolver. Nós estamos todos muito preocupados, trabalhando muito, fazendo arrastões aos sábados. O nosso pessoal está na rua todos os dias. Na verdade, a população não está colaborando com nada. E cada um tem a sua parte para fazer. O perigo das embalagens vazias, tanto nos quintais das casas quanto em terrenos assim, é que com a água das chuvas elas podem virar criadouros do mosquito da dengue. E aí a fêmea deposita os ovos na borda dos recipientes e 2 ou 3 dias depois eles viram larvas. E aí a proliferação é muito rápida. O ovo do mosquito gosta dessa temperatura e gosta de umidade. Então ele eclode, em 2, 3 dias ele eclode e vira um mosquito adulto, um mosquito que sai voando e picando as pessoas. Se ele estiver contaminado, ele vai transmitir para outras pessoas. É o que está acontecendo na rua Eurípides Carlos, no Jardim Ouro Branco, por conta de uma casa abandonada com piscina há cerca de 3 anos. Grande parte dos vizinhos foi picada pelo mosquito. Uma criança passou muito mal. Nós recebemos vídeos que mostram dentro do imóvel e a situação preocupante. Tem uma piscina cheia de água, provavelmente com muitas larvas de pernilongo, todas as casas ao redor com muito pernilongo, pessoas no bairro com dengue, famílias, crianças, e isso é muito preocupante. Quando a gente pulou para colocar cloro, porque foi a medida que a gente teve de emergência, a água está preta, está muito suja. Então realmente um momento urgente, um chamado urgente, que a gente está aguardando alguém resolver. A Vigilância em Saúde esteve no imóvel ano passado e encontrou larvas do mosquito. Diante da nova denúncia, garantiu que vai voltar para vistoriar a casa e cobrar o proprietário mais uma vez. O município realiza mutirões da dengue aos finais de semana e no último foram recolhidas quase 6 toneladas de possíveis criadouros do Aedes aegypti em residências dos Jardins Marquese e Progresso em Ribeirão. Nós também recebemos fotos de muitos pneus jogados numa área de preservação permanente no bairro Maria de Lourdes. E do Paulo Gomes Romeu, chegou para a gente um caso de boca de lobo entupida que formou um longo trecho alagado na rua Antônio Teixeira de Azevedo. A população também precisa colaborar. Nós já fizemos ofício para a Secretaria da Infraestrutura, já falamos com a secretária da Infraestrutura, pedindo desentupimento dessas bocas de lobo, mas você veja bem, as bocas de lobo, elas não são feitas para entupir. Ocorre que as pessoas, no dia que passa o recolhimento de lixo, elas não colocam lixo. No dia que não passa, elas colocam lixo e no chão. Então vem aquela chuva, com esse vento que nós estamos tendo de alta velocidade, roda esse lixo, cai dentro da boca de lobo e entope a boca de lobo. Ribeirão Preto também está fazendo essa limpeza. E qual é o alerta aqui para a cidade? O alerta para a cidade é não deixar água parada. As pessoas precisam, pelo menos uma vez por semana, estar verificando a sua casa, por mais limpa que seja a sua casa, estar verificando os ralos, os pratos de vaso, não cultivar planta em água, olhar calha,
olhar a caixa d'água, enfim, tudo aquilo que acumula água para não disseminar o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da doença dengue, chikungunya, zika. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Os locais que nós apresentamos aí na reportagem que apresentam problemas serão vistoriados pela Secretaria de Saúde de Ribeirão. Para falar mais sobre esse assunto, Dr. Jaime Bulos, advogado, já conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, a situação é preocupante não só em Ribeirão, no país todo. Como as prefeituras devem lidar com esse problema da dengue na análise do senhor? Muito bem-vindo. André, boa tarde. Sou eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Então, esse é um problema que já se estende há décadas, né? Toda vez nesse período de início de ano, a gente sabe que vai ter essa crise do aumento de casos de dengue por conta da temperatura, da condição climática, da umidade. E a questão é, faltam políticas públicas, fiscalização efetiva, mas também conscientização da população, né? Porque é muito, se a gente fosse olhar por um lado, em relação da praticidade, a única forma da gente se prevenir em relação à dengue seria o uso preventivo de meios para que a gente não tivesse as contaminações. E isso é tão simples, mas que num âmbito geral parece que cada vez mais tem se agravado porque a população também não tem feito a sua parte em relação a isso. E o que chama a atenção é que Ribeirão tem realizado mutirões aos fins de semana principalmente para retirar inservíveis das casas e as equipes não vencem, né? Realmente, porque é muita quantidade de objetos que podem acumular água, cai naquilo que o senhor acabou de falar, que é a conscientização da população. Como conscientizar esse povo então, hein, doutor? A gente precisaria ter uma educação ambiental, né? Inclusive isso já está previsto em legislação, né? Educação ambiental em todos os níveis. Além dessa educação ambiental, uma conscientização da população de que é uma crise sanitária e de que tem como ser evitada. Qual que é a forma de ser evitada? A prevenção. Então, não deixar aquele prato do vaso com água parada, não deixar aquela garrafa PET com água parada, não deixar a piscina sem ter os cuidados ali para que ela fique muito tempo sem ter a devida manutenção. Ou seja, é um caminho muito mais fácil do que a maioria da população pensa. Mas a população muitas vezes não faz isso, talvez porque não tenha conhecimento, o que hoje em dia fica um pouco difícil a gente pensar em não ter acesso a essas informações, até porque tem legislação, a gente tem inclusive uma legislação municipal de a fixação de cartazes, sobre a questão da dengue, mas ao meu ver, falta conscientização da população. Esse problema já teria sido resolvido, pelo menos em grande parte, se a gente tivesse uma conscientização maior da população e uma fiscalização mais efetiva da administração. Isso não só aqui em Ribeirão, mas como no país todo. E o que diz a lei, doutor, especificamente sobre essa questão da dengue, de criadouros, locais que possam acumular água? E aí como é que fica também a questão da punição a essas pessoas? Precisa ter uma punição mais severa também na análise do senhor? Exato, a punição ela precisa ser mais severa. A gente vai trabalhar aqui com legislação municipal e uma legislação de crime ambiental, A gente sabe que a legislação municipal ela tem sido feita no sentido de prevenir os casos de dengue e evitar o aumento de criadouros para que o mosquito se desenvolva, principalmente com a lei municipal de fixação de cartazes em lugares públicos, para que a população tenha essa consciência. O problema é que as sanções são muito brandas e falta fiscalização efetiva para isso. Não dá para a prefeitura entrar em todos os imóveis, salvo se existirem denúncias para isso. Então, o que acontece? Muita gente ainda continua mantendo o seu vaso com água parada ali no prato, a piscina sem os devidos cuidados. Então, essa conscientização ela deveria partir da própria sociedade, porque tem que se pensar que você cuidando, você não está cuidando apenas da saúde dos seus, mas de todo mundo ali daquele entorno. E é essa preocupação que a gente tem que ter como cidadão e principalmente em relação ao meio ambiente, Doutor Jaime Bulos, advogado, agradeço mais uma vez, sempre gentil com a gente. Uma ótima tarde, até a próxima, doutor. Eu que agradeço, obrigado.